Tem o líder do Brasileirão em campo e claro que não vai deixar de ter aquele palpite gratuito para vocês. Isso mesmo, Santos contra Botafogo, Santos sem torcida no estádio e eu vou deixar um palpite gratuito para vocês nesse jogo. Fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. É um palpite exclusivo no jogo entre Santos e Botafogo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. Faz essas coisas aí que todo mundo que tem canal no YouTube pede. Não custa nada, é só botar para seguir aí, curtir, mandar pra galera e vamos pra cima. Galera, tem R$5 gratuito para vocês. Na descrição desse vídeo tem um linkzinho lá. É só clicar, fazer o seu cadastro e você vai ganhar imediato R$5 gratuito. A não ser que você já tenha cadastro nessa casa de aposta. Pedro, se eu tiver cadastro, o que é que eu faço? Aí você tem a opção de criar um outro cadastro com os dados aí de alguém da sua família, de algum amigo. O que você não pode é perder esse bônus dos R$5, porque eu não sei até quando que eu vou conseguir esse bônus para vocês, beleza? Vamos direto às análises dos jogos desse domingão de futebol. Tem Brasileirão Série A, tem Brasileirão Série B. Vamos às análises dos jogos desse domingão de Brasileirão para poder encerrar a semana aí com chave de ouro. Mas eu coloquei essa camisa aqui do Manchester City e eu vou ser sincero com vocês o porquê que eu coloquei. É saudade dos campeonatos europeus, meu Deus do céu. Assim, eu como um bom brasileiro, eu gosto sim do Campeonato Brasileiro, assisto o Campeonato Brasileiro, mas sinceramente falando de resultados profissionais, os campeonatos europeus são muito melhores de analisar, tem muito mais números, tem muito mais padrão. Sinceramente, tô com saudade, ainda bem que tá perto, um pouco mais aí de 15 dias para começar alguns campeonatos, 3 semanas para começar todos os outros. E vem aí mais uma temporada europeia, temporada 2023/2024. Se você também prefere campeonato europeu, comenta aqui embaixo. Na verdade, eu vou deixar a seguinte enquete. O que é que você prefere? Campeonato Brasileiro, Série A, Série B ou os campeonatos europeus para operar no mercado de apostas esportivas? Deixa a sua opinião aqui embaixo que eu quero ver se a sua opinião bate com a minha ou se é contrária. Se for contrária também, tá tudo certo, tudo bem. Vamos direto aqui à análise Red Bull Bragantino e falar em time brasileiro, demissão de técnico mais uma vez. Isso daí não é novidade. Mano Menezes não é mais técnico do Internacional e o Eduardo Cudê volta para o Internacional para enfrentar a boa equipe do Bragantino. O Bragantino que está na 7ª colocação, tá ali na beirinha para poder entrar na zona de classificação da Libertadores. E o Internacional é apenas o 11º colocado, jogo aí que deve pegar fogo. Para os números desse jogo, Red Bull Bragantino marcou gols em 80% dos seus jogos. No Internacional, eu dei risada porque o time não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, mesmo assim demite o treinador. Vai entender o futebol brasileiro. O Red Bull Bragantino também não perdeu em 8 dos últimos 10. Porém, aqui está o padrão que eu identifico para esse jogo. Over 1.5 em 8 dos últimos 10 jogos. E é justamente nesse mercado que eu quero trabalhar, com essa odd de 1.36. O meu palpite para Bragantino Internacional, nesse domingão de futebol, é mais de 1.5 gols com a odd de 1.36, odd interessantíssima para você fazer aquela entrada múltipla, pegar essa entrada, juntar com outra, mandar uma unidade para dentro e fazer a sua operação, beleza? Então, a minha análise para esse jogão tá aí na tela. Vamos agora de Cruzeiro contra Goiás, Goiás contra Cruzeiro, dois times que não vêm muito bem das pernas, apesar do que o Cruzeiro está na 10ª colocação e o Goiás é o primeiro time ali na zona de rebaixamento, tem 12 pontos, 1 ponto atrás da equipe do Bahia. Então assim, ó, Cruzeiro contra Goiás na casa do Cruzeiro. Números gerais, Cruzeiro não sofreu gol nas últimas 4, pelo menos o time não tá tomando gol, enquanto o Goiás não ganhou 8 dos últimos 10 jogos, algo que também aconteceu com o Cruzeiro. Então, onde é que tá o problema do Cruzeiro? Tá muito mais em fazer gols do que em tomar gols. Porque se o time não sofreu gol nas últimas 4 partidas, e mesmo assim não vem ganhando, é porque ele não vem tomando gols. Então, ele também não vem fazendo gols. Deu pra entender ou ficou confuso? É porque assim, ó, o time não sofre gols, mas também não ganha jogos. Então o time não está marcando gols.
Para esse jogo, não quero trabalhar aí o mercado de overgoals, justamente por ter duas equipes que estão marcando poucos gols na competição, porém, acredito que seja um jogo bom para o Cruzeiro voltar a vencer. Então, nesse jogo de Cruzeiro e Goiás, a minha análise é uma vitória do time do Cruzeiro jogando em casa contra a equipe goiana. Vamos agora ao jogo do líder do Brasileirão, a equipe do Botafogo, o time que não empata, é um time que ou ganha ou perde, isso mesmo. Na classificação, o Botafogo tem 13 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Fez 26 gols e tomou 7 gols, tem 39 pontos, 12 pontos à frente do segundo colocado, que é o Flamengo. O Santos é o 14º colocado, tomou mais gols do que fez, tomou 16, fez 23, não tá nada bem das pernas. E para piorar a situação do Santos, tem um detalhe importantíssimo nesse jogo que precisa ser ressaltado. É o seguinte, o time do Santos vai jogar mais uma vez sem torcida. Se eu não me engano, é o último jogo do Santos em casa da punição, tá? Depois aí, se vocês tiverem essa informação, me corrija aqui nos comentários se eu estiver errado. Mas se eu não me engano, é o último jogo da equipe do Santos em casa com a punição da sua torcida não poder estar presente. Então, para esse jogo aqui, o Santos não ganhou 9 das últimas 10 partidas, levou 3, eu disse 3, não foi 1 nem 2, eu disse 3 gols ou mais nas últimas 3 partidas. Que defesa, hein, Santos? Parabéns. Levou gols em 80% dos seus jogos e do outro lado tem um Botafogo voando. Não perdeu nas últimas 10, marcou gol nas últimas 9, marcou primeiro nas últimas 6 e não sofreu gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Tem que dar os parabéns para a equipe do Botafogo. No último jogo contra o Bragantino, eu já falei que a odd do Botafogo estava muito alta e eu não entendia o porquê que os oddmakers ainda continuam colocando odds altas para o Botafogo, mesmo o Botafogo com toda essa vantagem na liderança. Para esse jogo aqui, eu vou criar uma aposta para vocês, beleza? Então, eu vou vir aqui no site da Aposta Ganha, que eu dei o bônus aí para vocês de R$5. Vou aqui em mais opções. Eu poderia sim trabalhar uma vitória seca do Botafogo, mas vai que o Santos resolva complicar a vida do Fogão. Então eu vou aqui, ó, de hipótese dupla, empate ou Botafogo, ou seja, é o Botafogo não perder esse jogo, empate ou Botafogo. E vou trabalhar aqui com vocês mercado de gols, porque assim, ó, o time do Santos tá tomando muito gol, o time do Botafogo tá fazendo gol em quase que 100% dos seus jogos. Então trabalhar aqui um mais de 1.5 gols. Olha que odd interessante, 1.87, 87% de retorno nessa operação, para dar Botafogo ou empate e mais de 1.5 gols na partida. Detalhe, o Santos levou 3 gols ou mais nas últimas 3 partidas. E o Botafogo marcou gol quase que em 100% dos seus últimos jogos. Então, temos aí padrão para o overgoals e temos padrão para o Botafogo não perder esse jogo mesmo jogando fora de casa, já que joga sem torcida a equipe do Santos. E assim como prometido, palpite gratuito na tela para vocês. Eu falei que ia ser no jogo do líder do campeonato. E aí está, Botafogo ou empate, mais de 1.5 gols na partida. Deu uma odd interessantíssima de 1.87. 87% de retorno para o Botafogo não perder o seu jogo e sair pelo menos mais do que um gol na partida. Coloquei, lógico, aqui uma unidade. Minha unidade é de R$1.000, retorno de 1.870. Esse é o palpite gratuito para a gente fechar a semana com chave de ouro. Esse é o palpite do nosso domingão. Para encerrar os jogos de Série A do Brasileirão desta semana, temos o glorioso Vasco da Gama. Dizem que apostar contra o Vasco é renda fixa. Eu já soltei essa piada, eu não vou mentir, tá? Me desculpe, me perdoem, vascaínos, mas foi só no momento de brincadeira, realmente. O momento do Vasco não é nada legal. O time vem aí de uma SAF, subiu para a primeira divisão, mas o time não tá bem. E vai enfrentar o Atlético Paranaense, que na minha opinião é um dos times mais organizados aí desse Brasileirão. Tá, na minha opinião, tá? Tá entre o top 6. Na classificação, ele é apenas o 8º colocado. Mas eu, sinceramente, por exemplo, vejo esse time do Atlético Paranaense melhor do que o time do Bragantino, por exemplo. Eu gosto muito do time do Atlético Paranaense. É um bom time, é um time também bem gerido.
Vasco da Gama levou primeiro em 90% dos seus jogos, levou gols em 90%, não ganhou 90% e perdeu 8 desses últimos 10 jogos. Atlético Paranaense marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Vida difícil para a equipe do Vasco da Gama e, sinceramente, eu não tenho como ir diferente de Atlético Paranaense ou empate. O momento do Vasco é terrível e, para piorar toda essa situação, o Vasco da Gama, assim como o Santos, joga sem o apoio da sua torcida. E aí, o Vasco da Gama sem torcida, estádio vazio, jogando contra a equipe do Atlético Paranaense, a minha análise é Atlético Paranaense um empate, é o Vasco não vencer essa partida, beleza? Ah, Pedro, pode ser que o Vasco desencante aí e acabe ganhando esse jogo. Lógico que pode ser, gente. A gente tá falando de futebol. Eu tenho uma frasezinha comigo que é assim, ó, futebol é um evento futuro incerto. A gente estuda e analisa para poder diminuir a imprevisibilidade de uma partida de futebol. Mas, lógico que é possível o Vasco ganhar o seu jogo. Só que assim, enfrenta uma boa equipe e o pior, sem a sua torcida. Então, para esse jogo, a minha análise, Vasco e Atlético Paranaense é Atlético Paranaense ou empate. É o Atlético não sair derrotado desse jogo. Eu não sei se vocês se ligaram na pegadinha que eu falei no início da análise anterior. Eu falei assim, ó, para encerrar a semana com os jogos da Série A. Eu não falei que eu ia encerrar o vídeo, eu disse que eu ia encerrar os jogos da Série A. Então, brincadeira à parte, eu resolvi aqui fazer uma análise de um jogo da Série B. Peguei aí Sampaio Corrêa contra Sport. O Sport que, ao meu ver, apesar de nesse momento estar fora da zona de classificação do G4 para o acesso à Série A do Brasileirão, ao meu ver, é um fortíssimo candidato ao acesso para o Brasileirão Série A. Se eu pudesse aqui cravar um dos times, o Sport estaria entre eles. Se eu fosse cravar os 4 times. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui rapidinho? Crava aqui embaixo, para você, quem são os 4 times que vão subir para a Série A. Observe que a gente tem aqui, tá bem acirrado, muito acirrado. Eu vou dizer os meus 4. Para mim, Vitória. Ah, mas você é torcedor. Pô, o time é líder, velho. Como é que eu não vou cravar o time para subir? Aí, Vila Nova. Sei não, hein? Mas eu vou cravar. Vou botar aí, Vitória, Vila Nova, Sport Recife, e vou vir aqui surpreendendo com Atlético Goianiense. Para mim são esses 4 times. Vitória, Vila Nova, Sport Recife e Atlético Goianiense. Observe, Pedro, mas o Atlético é o 11º. Certo. Só que ele só está 5 pontos do Sport, por exemplo. E 6 pontos do Novo Horizontino. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai dar. Para esse jogo aqui, Sampaio, só números under. Detalhe. Over 0.5 HT em 8 dos últimos 10 jogos. Sport marcou em 8 dos últimos 10 jogos. Over 0.5 HT em 9 dos últimos 10 jogos. E over 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos. Pedro, qual padrão posso identificar nesse jogo de Sampaio Corrêa e Sport? Mais de 0.5 HT. Sai pelo menos um golzinho no primeiro tempo. É um padrão que vem acontecendo nos jogos do Sampaio, é um padrão que vem acontecendo nos jogos do Sport. Então, para esse jogo, com essa odd aqui, eu sinceramente não posso ficar de fora. Quase 60% de retorno para sair um golzinho apenas no primeiro tempo. Saiu um golzinho, a gente já bateu a nossa operação. Independente se é gol do Sampaio, independente se é gol do Sport. Outra operação que pode ser interessante é o Sport não perder essa partida. Você trabalha aí com Sport ou empate, beleza? Essa é a minha análise para Sampaio Corrêa e Sport, para a gente finalizar aí a nossa semana de análise. E dessa forma encerramos aqui mais um vídeo, mais uma semana. Hoje analisei os jogos aí pro domingão. Com isso, encerrando com chave de ouro mais uma semana, graças a Deus, abençoada, maravilhosa, e que tenha sido assim também para vocês. Espero continuar aqui compartilhando conteúdo com vocês, compartilhando análise, dando palpite gratuito, dando bônus de graça para vocês, compartilhando outros conteúdos. Fiquem ligados, porque nesta segunda-feira eu vou soltar um conteúdo inédito para vocês. Nesta segunda-feira eu vou soltar um conteúdo inédito.